Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E falando em novo trabalho, hoje a gente vai abordar o que é um profissional de alta performance, como você deve se comportar para ser promovido ou de repente conquistar mais espaço aí dentro da sua organização e quais as habilidades do profissional que é reconhecido no trabalho e como você pode até mostrar isso também na entrevista de emprego. Então vem comigo que esse episódio tá demais. Eu tô aqui com a Ana Mulsi. A Ana é psicóloga, ela é fundadora da Master em Consultoria e hoje ela é especialista em desenvolvimento humano e organizacional. Ana, gratidão. Falei tudo direitinho? Falou, foi ótimo. Deu um frio na barriga, eu falei, meu Deus do céu, né? Será que esqueci alguma coisa da sua apresentação? Imagina, foi ótimo, muito bom. Que bacana estar aqui com você hoje e poder falar desse tema que você levantou aí, que é esse perfil, né, dos profissionais que estão sendo relevantes, que estão fazendo a diferença dentro das organizações. Ah, perfeito. E Ana, quanto tempo você está nessa área? Quanto tempo você treina executivos, está nas empresas? Depende, eu falo assim, mais de 20 anos, porque é um pouco bastante, bem mais, mas eu dou uma encurtada, eu falo mais de 25 anos, na verdade, que eu estou nessa área de desenvolvimento humano e organizacional. Na verdade, toda a minha carreira, Thaís, sempre foi voltada para o desenvolvimento de pessoas. Então, eu sou psicóloga de formação, somos, né? Psicólogas de formação. E desde então, sempre trabalhei nessa área organizacional. Então, com processo de recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento. Então, toda a minha carreira é dedicada às formações que eu fiz, os cursos, tudo que eu fui buscando foi para aprimorar, né, as minhas competências, a minha formação, minhas habilidades, para que cada vez mais eu pudesse apoiar profissionais e organizações nesse processo de desenvolvimento. E hoje você faz muito treinamento para liderança, né? Isso, hoje eu trabalho bastante com programas de desenvolvimento de lideranças, porque a gente tem assim, eu tenho muito como propósito que eu possa ser um elo para transformar pessoas e organizações. E a gente está vivendo num mundo de muitas mudanças, né? Muitas transformações. E eu sinto assim uma missão, eu gosto de pensar nisso, de que eu quero ajudar os profissionais a se atualizarem para estarem preparados para esse novo mundo que a gente está vivendo, que a gente sabe que mudou, e também apoiar as empresas nesse processo de transformação, que é uma mudança às vezes cultural, uma mudança de mentalidade, né? Então, o meu propósito é esse, que eu possa apoiar tanto profissionais como organizações nesse processo de desenvolvimento. E os líderes acabam sendo uma grande fonte, né, desse processo de desenvolvimento, porque começa muito neles, né? Sim. E em linhas gerais, o que os líderes têm trazido para você? Porque você ouve de tudo aí nas empresas, né? Quais são as dores? O que está acontecendo com a nossa mão de obra? Bacana você trazer isso, porque realmente eu transito em empresas de diversos portes, segmentos, empresas multinacionais, empresas familiares, segmentos diversos, como eu falei, mas a gente percebe que as dores são muito parecidas, né? As dores dos líderes, geralmente elas estão muito vinculadas à questão da parte comportamental, né, do seu time. Então, é muito difícil, assim, às vezes tem as questões técnicas, mas eu vejo muita abertura em treinar, em desenvolver parte técnica, mas o maior desafio que as empresas enfrentam e que os líderes, né, trazem para nós realmente é nessa questão de como engajar esse time, de como fazer com que as pessoas façam uma entrega diferenciada, como conectar essas pessoas com os propósitos da organização. Ao mesmo tempo que eu também ouço, né, dos profissionais, que às vezes a empresa também não oferece um ambiente, uma cultura, né, um incentivo adequado. Então, acho que esse que é o dilema, né, a gente conseguir conciliar esses objetivos pessoais com os objetivos organizacionais, como é que a gente faz com que essa relação seja mais positiva, mais próspera, porque as pessoas ficam muito tempo no seu trabalho e hoje ninguém mais quer trabalhar de segunda a sexta e ser feliz sábado e domingo, né? Acabou isso. Acabou, né? As pessoas querem que o seu trabalho também seja uma fonte de prazer, de satisfação, onde elas se sentem ouvidas, onde elas se sentem acolhidas, onde elas percebem que existe um bom ambiente. Então, esse lugar do ambiente de trabalho hoje eu acho que é bem, bem importante, tanto para as empresas fomentarem isso, já que elas, né, querem também esse engajamento, como para os profissionais também fazerem aquele esforço extra para entender que às vezes a empresa está num momento de mudança, de transformação também. E aí, se ele quer se destacar, eu sempre digo, né, se você quer se destacar, quer ter um lugar diferenciado, você também vai ter que entregar às vezes um pouquinho mais, né, do que a maioria.
Então, já que você abriu o gancho, me fala, qual que é o segredo, então? Né? Tem muito profissional que está nos assistindo, que às vezes quer mudar, quer entregar, quer ser olhado dentro das empresas, ou quer galgar uma posição diferente. Quais são os comportamentos que levam a esse objetivo? Eu acho que tem eu acho que um primeiro ponto que a gente pode olhar sempre é o profissional se autoconhecer. Porque o autoconhecimento parece clichê, a gente fala, mas autoconhecimento, mas é verdade, porque se eu não me conheço, né, se eu tenho ali um eu cego sobre quem eu sou, às vezes eu vou estar terceirizando os meus problemas para a organização ou para o meu time, e eu não estou percebendo que eu realmente também tenho alguns desafios que eu vou ter que enfrentar para conseguir crescer, me desenvolver, ou às vezes até ser um líder melhor dentro da organização que eu estou. Então eu sempre digo que o primeiro passo é uma questão de autoconhecimento. Todos nós temos ali um eu cego, né? Que às vezes os outros percebem sobre a gente e a gente não percebe, algum comportamento que eu não me dou conta. Então, eu acho que o primeiro passo é investir nisso. E como é que eu ganho esse autoconhecimento? Então, tendo uma boa ideia de qual que é o meu perfil comportamental, né? Se a gente for olhar até uma ferramenta que a gente usa bastante, que é a ferramenta DISC, Sim, né? eu uso DISC. A gente usa, né? Porque ela é um bom resumo de perfis comportamentais que a gente pode ter. Então, um D ali que é o da dominância, o I de influência, o S de estabilidade, o C de conformidade. Qual que é o teu perfil? Você é uma pessoa mais dominante, do tipo que sai fazendo, resolvendo, é proativo? Isso é um ponto de luz do perfil D de dominância, né? Uma pessoa que faz, que se coloca em ação, que gosta de desafios. Só que esse perfil também tem sombra. Qual que é a sombra desse perfil? Às vezes é aquela pessoa que quer ir sozinha, ela não tem muita paciência para ouvir os outros, ela tem um ritmo às vezes mais acelerado do que as outras pessoas, então... né? Sim. Geralmente são empreendedores, Sim. né? Porque vão fazendo, então às vezes não tem aquele cuidado com como que eu estou implantando isso, quer ter foco na ação. Então, é um ponto positivo? Claro que é. Só que às vezes pode ter uma sombra dependendo de como está conduzindo essa energia, né? Então, se eu começo a perceber se eu tenho isso, eu vou criando estratégias para melhorar. Agora, se eu sou um alto I, por exemplo, a influência, perfil de influência. É um perfil super criativo, negociador, jogo de cintura, né? Uma pessoa que se vira, que tem ideias, que consegue improvisar coisas, não aceita um não tão simples assim, mas vamos tentar de outra forma, vamos tentar mais uma vez. Uma pessoa que tem essa energia. Isso é luz. Mas qual que é o ponto de sombra? Às vezes é uma pessoa que improvisa demais, que deixa tudo para a última hora, que vai, às vezes, né, achar que tudo vai dar um jeitinho e não se planeja. Então, é um ponto interessante da gente começar a se olhar, né? Por exemplo, o perfil de estabilidade, que é o S, são pessoas que são mais diplomáticas, aquela pessoa que, né, chega, vai perguntar dá um bom dia, sim, como é que tá a família, como é que tá, traz um presentinho. Sim, você é do S. Não muito, mas tenho também. É aquela pessoa que quer buscar o equilíbrio no ambiente, que ela quer cuidar. Sim. Então, isso é um ponto de luz, é uma pessoa às vezes mais empática, mais diplomática, é legal. Só que tem sombra também, que é aquela pessoa que às vezes vai demorar para se colocar um pouco mais em ação, demora para tomar uma decisão, fica pensando, será que essa decisão vai impactar ali, aqui ou acolá? Então, acaba trazendo esse ponto de sombra também, né? Sim. E a conformidade, que é uma pessoa super focada em dados, fatos, regras, números, enfim, analítico, né? O ponto de luz é que é uma pessoa que a gente pode contar, se você precisar fazer uma coisa mais aprofundada, é legal você contar com esse perfil de alta conformidade. Agora, um ponto de sombra, que são pessoas mais inflexíveis. Às vezes são pessoas que têm uma rigidez cognitiva, que não querem abrir mão do seu jeito. Então, se torna um ponto de sombra. Por que eu trouxe esses 4 perfis, né, para a gente pensar nessa primeira questão do profissional que vai galgando melhores resultados dentro da organização? Porque, às vezes, tem a ver com o teu próprio limite. Você é do tamanho do teu desenvolvimento. Né? Quanto mais você se desenvolve, quanto mais você se autoconhece, melhor você vai ficando. Então, se eu percebo que de repente, eu tenho um S muito alto, eu estou esperando muito direcionamento, eu estou esperando tá tudo certinho para me decidir, eu já estou atento a isso, esse é o meu perfil, mas eu não preciso ser refém desse meu perfil, eu posso criar estratégias para melhorar isso, né? Eu sou muito dominante, eu já sei que eu passei nos lugares, fui deixando, a gente brinca, às vezes um rastro de sangue, né? Por onde passa, assim, não... menos cuidado, então talvez eu precise ir um pouquinho mais devagar, quando eu ver que eu estou acelerando, deixa eu ouvir mais as pessoas, mesmo que no começo, eu sempre acho legal essa ideia, que no começo pode ser intencional, não é uma coisa natural para você.
Mas de tanto você praticar, aos pouquinhos vai ficando natural. Então, eu acho que esse olhar, né, para tua forma para o teu comportamento sempre é um ponto que ajuda você a se destacar. As pessoas que começam a se perceber, fazer ajustes, perceber qual a melhor forma de se comportar nesse ambiente, como é que eu lido com as pessoas nesse estilo, quando que eu tenho que ser um pouco mais analítico, quando que eu posso ser um pouco mais negociador. Acho que tudo isso é um bom caminho, né? Então, esse autoconhecimento acho que é o primeiro passo. Sim, e eu tô fazendo uma review aqui, porque o que acontece? A primeira vez que eu fiz o DISC, eu era altamente analítica, né? O meu I, eu lembro que o instrutor falou, nossa, você ganhou um pontinho de brinde, né? Que assim, era até 10, eu tinha ganhado 1, assim. O meu I era nulo. E uma vez eu decidi desenvolver mais a minha influência, né? E eu era uma pessoa muito séria, que na verdade acho que eu não era tão séria, mas eu transparecia ser mais séria. E daí eu fiz primeiro uma mudança na minha assinatura de estilo, de jeito de se vestir. Você criou uma estratégia mais arrojada, foi o primeiro passo. E que depois legal. eu comecei a sorrir mais. Isso, eu sorria pouco. Daí eu comecei a sorrir, daí eu treinava, eu ia no supermercado, eu sorria. Pra porteira eu sorria, eu conversava com as pessoas e foi ótimo. Porque chegou uma hora que eu não precisava mais me lembrar de sorrir. Quando eu via, eu já estava sorrindo, porque né? já tinha virado natural, né? E fora que sorrir é gostoso, né? É gostoso, né? Tipo, a outra pessoa, né? Neurônios espelho, já sorri pra você também e acaba ficando, se abre ali um relacionamento. E eu digo que o DISC não é sentença, né? Porque tem muita gente que fala, ai não, eu sou auto-D, eu não posso fazer isso, né? Então, nesse sentido, o autoconhecimento ele é muito importante, porque a partir dele você pode ter estratégia para melhorar, para ver o que você usa, o que você não usa, né? Suas forças, suas habilidades, né? Bem isso, e é bacana isso que você trouxe, porque eu acho que também é um ponto que diferencia os profissionais. Essa abertura para fazer mudanças, para se adaptar, para criar estratégias. Eu acho que é um ponto que minimiza muitas perspectivas de carreira, assim, no meu ponto de vista, pelo que da minha experiência, é esse profissional, esse é meu jeito, eu sou assim, e que as pessoas têm que se adaptar porque eu sempre fui assim. Eu acho que esse é um ponto de vista que nos impacta muito, porque essa rigidez cognitiva, né, de você achar que você tem um jeito e que todo mundo tem que se curvar ao seu jeito, eu acho que isso impede muitas vezes a gente de aprender coisas novas, de buscar outras alternativas e de fazer esses ajustes na abordagem como você falou, né? Sim. Então, eu acho que esse é um bom caminho também quando a gente fala desse profissional que vem se destacando. Eu vejo que são esses profissionais que estão se olhando, buscando alternativas, melhorando a cada dia. E isso impacta muito na comunicação, né? Porque também, você falou do sorriso, eu lembrei, né? Porque a gente tem a nossa comunicação verbal, né? Que claro é o que a gente fala, nosso tom de voz, enfim, que impacta bastante. Mas tem a nossa comunicação não verbal também e que também, às vezes, é um elemento que também nos ajuda ou não dentro do ambiente organizacional, de um crescimento organizacional. Porque isso que você falou, às vezes eu sou uma pessoa mais tímida, mas na organização ali na empresa eu estou sempre de cara fechada, ou eu não interajo, eu não converso com as pessoas. E isso pode ser lido de uma maneira não tão positiva dentro da organização, né? Eu lembro que uma vez eu estava assistindo uma palestra de um colega e a hora que terminou a palestra, e eu estava lá prestando atenção, com meu olho franzido prestando atenção, bem sério. E quando terminou a palestra, ele falou, Ana, mas você não gostou da palestra, né? Eu falei, não, eu adorei. Ele, sério? Eu falei, sim, eu adorei. Ele não parecia. E aquilo é um feedback bacana, porque a minha cara mais séria, eu franzi o olho para prestar atenção, a mensagem que eu estava passando, eu não estou gostando de estar aqui. Quantas vezes a gente, sem querer, a nossa comunicação verbal está condizente, né, com aquilo que a gente está sentindo. Então, também é um ponto de atenção, às vezes, para alguns profissionais. Mas é meu jeito, eu sou assim, mas tenta alinhar, né, aquilo que você quer passar com o que você está transparecendo verbalmente, que nem você falou. Eu já fico de olho no meu olho que está franzindo, ou já fico de olho se eu estou sorrindo o suficiente, porque não é uma tendência, não é uma coisa natural, né, a todo tempo. Então, quando eu estou prestando atenção, eu tenho a tendência de ficar mais séria. E às vezes eu faço assessment, alguns programas de assessment, e daí às vezes eu gravo as reuniões
as entrevistas, porque depois, se eu quero resgatar alguma informação, e volta e meia, quando eu vejo a gravação, tô eu lá. Pois é, né? Eu também, já me falaram, já me deram feedback nesse sentido, então eu me policio. Eu fiz até 2 pontinhos de botox aqui pra dar uma levantada na boca, porque minha boca, sabe a boca séria? Sim, fica daí, séria tipo, sem a gente querer, né? A gente utiliza de recursos, Isso, né? que bom, mas porque a gente tem autoconhecimento e aceitou, né? Sim, então, a gente tem que aceitar e às vezes vestir a chinelinha da humildade atrás de mudança, né? É isso. Não é o mundo que tem que se adaptar a quem a gente é naquele momento, né? Sim. E eu posso mudar, eu tenho força suficiente para mudar e para incorporar e a partir disso até gostar, né, da mudança. Que é o que a gente falou, exatamente. E isso é legal que você falou, que o disco que muda, ele muda mesmo, porque quando você vai adaptando e de repente você gostou daquele teu modelo adaptado, você está vendo que está dando até mais resultado, você acaba mudando a tua essência, né? Por isso que é legal. Exatamente isso. Então, eu acho que essa questão de investir no autoconhecimento é importante, essa questão de estar atento à tua comunicação. O que eu vejo muito hoje é que, assim, eu acho que muito pouco tempo atrás, dentro das organizações, o estilo da tua comunicação não era tão importante. Se você entregasse ali teu trabalho bem, estava bem, você não precisava se relacionar muito, você tinha que só fazer ali o teu básico, né? Só que hoje a gente fala que o mundo mudou e as exigências sobre o profissional também mudaram. Então, de repente, aquilo que você estava fazendo até muito pouco tempo atrás, até estava te dando alguns resultados, mas hoje as empresas precisam das pessoas, né, para ajudar a inovar, pensar estratégias, ajudar elas a continuarem sendo relevantes, porque é uma incógnita, né, para todas as organizações. O que a gente vai fazer para continuar sendo relevante nos próximos anos? Como que a gente vai dar conta de todas as mudanças que estão acontecendo? O que eu preciso estar atento aqui? Então, as empresas precisam mais das pessoas e elas esperam hoje mais do que elas esperavam antes dos profissionais. E aí, nesse lugar de esperar mais, eles estão querendo que as pessoas realmente coloquem as suas competências mais humanas em ação. E isso faz com que o profissional precise correr um pouco mais atrás desse desenvolvimento pessoal do que há um tempo atrás. Então, eu vejo que tem alguns profissionais que chegam em um determinado momento da sua carreira que não conseguem, às vezes, progredir porque eles vinham fazendo de um determinado jeito. Mas agora a exigência é outra. O mundo mudou, né? O cenário, o contexto é muito mais ágil, muito mais dinâmico, exige mais dos profissionais. Então, a gente vai ter que fazer esse ajuste para continuar sendo relevante. Todas nós, né? Todos nós, enquanto profissionais, né? Nesse cenário. Sim, e como o que você orienta para uma pessoa que quer desenvolver, quer ser mais comunicativa, ou mais aderente à cultura? Eu acho que um ponto bacana quando a gente fala de comunicação é você perceber também qual que é o teu estilo de comunicação. Sempre gosto de orientar que a gente precisa ter uma comunicação assertiva. Mas algumas pessoas têm uma comunicação agressiva. O que é uma comunicação agressiva? Muito impositiva, uma comunicação que às vezes, né, tem pouco espaço de escuta, uma comunicação que às vezes usa um tom muito alto, que às vezes anula, né, a presença do outro, que quer se impor às vezes na tua fala. Esse não é um bom caminho. Sim. Né? Ou uma comunicação passiva também não é um bom caminho. Eu sou bonzinho, eu sou legal, eu nunca me posiciono, eu não gosto de conflitos, mas às vezes essa comunicação passiva também te tira algumas oportunidades dentro da organização. Porque você não está se posicionando, você às vezes não está, né, lutando por algo que você acredita também, então a comunicação passiva também não é um bom caminho. E tem a comunicação passiva-agressiva, que também é bem difícil. Né? Eu tenho muita dificuldade de lidar com esse perfil, é sabe? Bem difícil, porque é um perfil de manipulação. Às vezes, o que é a comunicação passiva-agressiva? É aquela pessoa, aquele colega ou aquele líder, né, que ele não deixa claro o que ele quer comunicar. Ele tem uma agressividade na forma de manipulação, de ironia, de exclusão. Então, ele não vai te tratar mal. Desculpa, não foi bem posto. Ele não vai ser agressivo com a voz, ele não vai levantar a voz, ele não vai te xingar, não vai bater na mesa. Isso quase não acontece mais hoje em dia, mas na época até tinha, né? Mas ele vai, por exemplo, se ele não está satisfeito com o teu trabalho, ele vai conversar olhando para todo mundo e não vai olhar para você na reunião. A mensagem dele é indireta. Ele não vai dizer, olha, Thaís, eu preciso ser melhor isso e aquilo. Ele vai te ignorar. Tratamento do silêncio, que é uma super agressão. Que é uma super agressão, né? Ou mesmo uma comunicação passivo-agressiva, às vezes eles vêm em sentido de brincadeirinhas, né? Ironias.
Sei lá, vê o pessoal conversando na sala e o líder vai lá e fala, parece que aqui todo mundo já está com o boleto pago, ninguém precisa trabalhar, tipo, é uma brincadeira, mas na verdade o que ele queria dizer era, voltem ao trabalho, precisamos terminar aquele prazo, mas ele não fala de uma forma direta, ele usa subterfúgios. E o pior é quando ele começa a manipular, né? Não é raro a gente vê nas organizações líderes, enfim, às vezes até alguns colegas que fazem um arranjo para que aquela pessoa ela se sinta tão excluída ou ela se sinta tão fora daquele contexto que ela mesma vai pedir para sair. Então, eu quero, por exemplo, que fulano peça desligamento, mas eu não vou falar para ele, não vou dar um feedback, eu não vou dizer o que está acontecendo, eu só vou pôr ele na geladeira, Sim. Eu vou começar a excluir ele, a ponto que se torne tão insustentável que ele mesmo vai pedir para sair daqui, né? Então, essa comunicação também não é uma comunicação que vai levar ninguém muito longe, porque as pessoas percebem e cada vez mais a gente tem mais informação, né? A gente vai percebendo os perfis e tudo mais. Então, essa comunicação também passiva-agressiva... E tá bem demodê dentro das organizações, né? Bem, embora muito presente ainda. Tudo isso que a gente fala, a gente sabe que como conceito ele tá, né, não é mais muito aceitável, mas a gente sabe que ainda existe, né? Sim. Em menor grau, enfim, mas ainda a gente está vendo, as organizações estão em processo de mudança também, as pessoas também, né? E aí, então, a gente fala dessa comunicação assertiva. O que é essa comunicação assertiva que eu digo que nos ajuda a avançar? É aquela comunicação que alia a gente falar o que precisa ser dito, não falar mais do que precisa ser dito, né? Falar tudo o que precisa ser dito e nada do que não precisa ser dito. Sim. Tipo, não inventar moda Sim. quando não precisa. E usar o respeito como um guia também, que é assim, eu cuidar do outro, eu entender qual é o ambiente que eu estou, eu fazer uma leitura um pouco mais tranquila. Parece assim que na teoria é mais fácil, mas no dia a dia também passa por eu perceber como é que está meu estilo de comunicação, né? Será que eu tenho um estilo mais passivo? Preciso ajustar um pouquinho, colocar um pouco mais de assertividade. Será que eu não sou muito agressivo? Tenho que ficar de olho, né, no ambiente e nas pessoas antes de fazer minha comunicação. Será que às vezes eu não uso esse estilo de deixar as pessoas de lado, de me manipular, Sim. de mandar uma mensagem para as pessoas chegarem onde eu quero que elas cheguem? Então isso também não ajuda assim, a gente a evoluir na organização, né? Sim. Então acho que o autoconhecimento que a gente falou, a comunicação é importante também, você perceber como que é o teu estilo de comunicação. E tem um ponto que eu acho, Thaís, que é talvez o mais importante, que é a autorresponsabilização. Famoso protagonismo, né? Famoso protagonismo. Então, assim, se você está ali no ambiente, o que é essa autorresponsabilização? É eu ter consciência do que está no meu controle ali e agir de acordo com o que está no meu controle. Aquela postura, mas isso não é comigo, mas aqui é complicado, mas a empresa é difícil, mas o outro setor não fez. Essa postura de acusação, de se colocar nesse lugar de reclamação, isso aí não vai levar a gente a um processo de protagonismo na carreira, né? A gente precisa assim, eu tenho lá de repente um setor ali que não é tão fácil de lidar. Eu não vou ficar reclamando daquele setor. Eu vou buscar uma solução. Então, os profissionais que têm esse lugar de autorresponsabilização, com certeza, eles acabam se destacando mais, né? Tem um conceito bem bacana que a gente vem trabalhando com os líderes, que é até inspirado no Mágico de Oz. Você lembra da história ou não, do Mágico de Oz? Lembro, mais ou menos? por cima lembro. Mas pode lembrar aqui. Faz um resumo que talvez tenha gente que não sabe. Né? Isso, sabe o que eu já percebi? Que o pessoal da nova geração não sabe quem é, né? Então é legal. Mas a história, basicamente, fazendo um resumo bem resumido, né? A Dorothy, então, ela precisa retornar para casa, né? Ela passou por uma situação que ela precisa retornar para casa, e tá a Dorothy, ela encontra o leão, que está em busca de... Então, a Dorothy quer voltar para casa, o leão que está em busca de coragem, o homem de lata que está em busca de um coração, e o espantalho que está em busca de um cérebro. E eles vão juntos, então, buscar o Mágico de Oz, que é quem iria resolver o problema deles, né? E aí, nesse caminho, quando eles chegam para encontrar com o Mágico de Oz, eles descobrem que o mágico nada mais é do que um charlatão, né? Sim. De que não vai entregar nada daquilo que eles estavam buscando. Só que, o que eles percebem também quando eles chegam lá, quando, né, cai por terra a ideia que o mágico iria resolver, que a Dorothy não consegue, ele não ia levar a Dorothy para casa, não ia dar coração para ninguém, era tudo, né, uma falácia. O que eles descobrem? Eles percebem que ao longo do caminho, enquanto eles estavam indo buscar o Mágico de Oz,
eles já tinham adquirido aquilo que eles precisavam no caminho deles. Ou seja, o leão já tinha demonstrado coragem, a alma de lata já tinha demonstrado coração, o espantalho já tinha demonstrado que tinha cérebro, e a Dorothy, na verdade, a volta dela estava ali no sapatinho dela, que era só ela bater que ela voltaria para casa. Então, por que traz essa ideia? Porque às vezes a gente fica buscando fora, né? Ah, mas se a empresa fosse assim, mas se o meu colega fosse assim, mas se eu tivesse feito tal coisa. Não, a resposta está em você. A gente já tem na gente, muitas vezes, aquele lugar para ser protagonista. É só a gente sair desse lugar. E o livro que traz essa história do Mágico de Oz chama O Princípio de Oz, como usar accountability para gerar resultados. Olha que legal, super dica. Super Se dica. você quiser o link desse livro, digita eu aqui embaixo, que a gente manda para você, tá? E é um livro muito bacana porque ele traz esse contexto e ele fala sobre autorresponsabilização. E aí ele fala exatamente isso, que às vezes a gente fica buscando fora e na verdade está ali em você. Você assumir um papel protagonista e sair do que o livro fala desse jogo de acusação. Ah, porque tal pessoa não fez, porque se eu tivesse feito aquilo, porque a minha história é vídeo, porque a minha família. Sai desse lugar, vai buscar, você tem um problema? Você viu que existe um problema, então se aproprie desse problema, tenta entender qual é a causa, por que ele está ali, qual é a situação. Depois que você se apropriou desse problema, passe para um segundo passo, que é você buscar alternativas, soluções. Depois que você buscou as soluções, vai aplicar essas soluções. Então, se você usa esses 4 passos da autorresponsabilização, ali do accountability, você consegue sair desse lugar de vítima e se colocar em ação. Então, isso também é uma dica bacana para os profissionais que estão buscando, Sim. às vezes, se desenvolver, buscar uma carreira, né? Buscar uma recolocação. E até, exatamente. Porque, às vezes, assim, mas o mercado está difícil. Sim, o mercado está difícil, mas a gente não tem como lidar com isso. Então, o que você pode fazer? Bom, deixa eu melhorar aqui o meu currículo, deixa eu buscar uma consultoria, ou deixa eu aumentar o número de buscas que eu estou fazendo, deixa eu me expor um pouquinho mais. Você vai para o lugar onde você tem controle, em vez de você ficar colocando a tua energia no lugar errado, né? Então, esse papel de autorresponsabilização, de protagonismo, também é bastante decisivo quando a gente vê uma carreira de sucesso. E na entrevista a gente percebe, né? Tem, geralmente, quando o profissional vai falar, um motivo de saída, né? Então, tem muito profissional que vai criticar a outra empresa. A empresa não me valorizou. Não me valorizou. O meu chefe, eu tinha problema, né? Então, e perde tempo na entrevista de mostrar as suas competências, as suas qualificações e as suas realizações, né? E daí, o que acontece? Fica a vítima, né? Não consegue. E vítima não tem poder, porque tem sempre alguém que está desenhando a vida, o teu destino. Então é muito importante você mostrar esse protagonismo na entrevista de emprego, né? E isso na nossa vida faz toda a diferença, né? Porque todos nós vamos passar por problemas, por situações ao longo da nossa vida. E é como você lida com esses problemas que acaba fazendo a diferença. Eu não vou dizer que não é bom, de vez em quando a gente fica ali um pouquinho, sabe? A gente brinca, fica um pouquinho ali abaixo da linha e fala alguma coisa. Porque é complicado, porque isso é difícil. Você pode ficar um pouquinho ali também, não é pra gente ficar toda hora super positividade tóxica, né? Tóxica. Que bom, não tem um trabalho, que maravilha, que é o lado positivo. Não, você vai reclamar, você pode até ficar um pouco ali, mas cuidar para não ficar só ali. Então, você fica um pouquinho, mas daí logo você já sobe de estar diante dessa situação. O que eu vou fazer, né? Qual é a minha ação? Como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou me apropriar desse problema? Como é que eu vou criar alternativas? Então, eu acho que esse lugar de você agir com essa autorresponsabilização também é um lugar que nos ajuda a ter mais protagonismo na carreira, ter sucesso e tudo mais. E isso dentro, né, às vezes, da empresa. Eu já estou ali numa empresa, eu quero crescer. Vai buscar resolver problemas que as pessoas não estão resolvendo, em vez de você dizer, isso é um problema de tal área, isso não é comigo. Vai buscar resolver o problema, pode saber que você vai ser visto. Em vez de ficar ali só dizendo, isso sempre foi assim, ou coisas assim. Tem uma frase do Henry Ford. Henry Ford, olha né? Só, já né? dizia. Então, você vê como ele é poderoso. A gente usa as frases dele até hoje, Não encontre problema, encontre soluções. Qualquer um sabe queixar-se, né? Isso. Então, quando você está se queixando, você é qualquer um. Qualquer coisa mais fácil é chegar para você e reclamar da vida aqui, né? Tranquilamente. Reclamar do meu contexto. Qualquer um pode queixar. Nossa, eu tenho tanta queixa, né? Mas as pessoas que realmente estão preocupadas
que agem no sentido de buscar a solução são poucas. São poucas. Então, isso é um diferencial tremendo que vai fazer com que você seja visto com outro olhar dentro das organizações e vai fazer também você ter uma entrega acima da média. Isso. E aí tem um outro ponto que eu acho bacana também quando a gente fala desses profissionais que se destacam, que é a questão da autoconfiança. Porque geralmente para eu me autorresponsabilizar e tudo mais, eu preciso ter uma certa dose de autoconfiança. E o que traz para nós a autoconfiança? Claro, às vezes a gente está passando por algumas situações que a gente perde um pouquinho essa autoconfiança, é normal. Mas como é que a gente adquire essa autoconfiança? Eu adquiro a autoconfiança quando eu me exponho, quando eu me coloco em ação. Então, para eu ficar bom em algo, para eu ter autoconfiança e ser competente em fazer alguma coisa, eu preciso experimentar. Só que quando eu estou experimentando certos novos comportamentos, nem sempre vai dar certo. Às vezes eu vou ter que passar por alguns processos de frustração. Então, para eu ficar bom em algo, eu também preciso ter uma boa tolerância a me frustrar. E às vezes é nessa primeira frustração que algumas pessoas desistem desse lugar mais protagonista, desse lugar de ter mais atitude, desse lugar de se colocar mais em ação, porque vem algumas coisas que não são exatamente o que a gente estava buscando. Só que aí que é o grande pulo do gato, né, Thaís? É quando eu acolho esses momentos de frustração e continuo buscando, apesar da frustração que eu passei, eu continuo buscando um lugar protagonista, um lugar de autorresponsabilização de fazer aquilo que precisa ser feito. Então, um outro elemento que parece simples, mas não é esse acolhimento da frustração, que também faz a diferença nos profissionais de sucesso. Porque muitos profissionais, diante de uma frustração, desistem. Eu dei errado, ou não deu certo, ou eu não sou bom nisso. Enquanto que para a gente ficar bom em alguma coisa, a gente vai ter que persistir. E a gente vai ter, sim, alguns momentos de fracasso. Doídos, difíceis. Sim, a maioria dos CEOs tiveram situação de desemprego, tiveram... né, momentos de fracasso. Os empreendedores, então, né? A maioria. Se você for olhar, quantas vezes quebraram antes de dar certo, exatamente. Né? Eu sempre tenho uma coisa que move as pessoas de sucesso, às vezes é muito mais um fracasso, um lugar onde você teve que se deparar com uma situação negativa do que uma situação positiva, mas o que foi feito dessa situação, né? Sim. Eu, na minha história, eu vejo, por exemplo, o que me trouxe até aqui hoje foi um momento onde eu tive que fazer uma reversão na minha carreira. Agora, como que eu lidei com aquilo, não foi fácil, mas foi importante a gente, né, persistir naquele lugar de frustração que não é tão gostoso de ficar, né? Então, eu acho que isso também é um ponto importante. E até tem uma pesquisa que foi realizada com executivos, é uma pesquisa do ano 2000, mais ou menos, foi feita pelo Aschger e pelo Lombardo, que eles falam que eles queriam entender qual era a diferença entre os profissionais que tinham uma carreira de sucesso. Em algum momento a carreira deles dava errado, tipo, deixavam de ser relevantes, deixavam de ser profissionais interessantes, deixavam de ser pessoas que eram chamadas e contratadas, versus aqueles profissionais que tinham carreira de sucesso e, apesar da idade, do tempo, continuavam sendo pessoas interessantes. Sim. E a gente tem exemplos, né, de pessoas que tiveram carreiras brilhantes, daqui a pouco você nunca mais ouve falar, e de pessoas, às vezes por opção, mas e de pessoas que continuam sendo relevantes e que não tem a ver com a idade, continuam sendo pessoas que contribuem. Qual era a diferença que eles identificaram? Eram profissionais que tinham essa habilidade de aprender, de desaprender, de deixar ir coisas que não cabem mais, de aprender coisas novas. Então, eu acho que esse também é um fator, né? Essa abertura para aprendizado, para se revisitar, para aprender coisas novas, para estar antenado ao momento que você está vivendo, né? A gente está agora, tem tantas questões de inteligência artificial, de tecnologia, não tem mais como dizer, que nem diz, até então o pessoal teve paciência com as pessoas mais velhas, né? Sim. Que não sabiam nada de tecnologia, mas daqui para frente não dá mais, né? Você vai Ficou muito grande a lacuna, né? Ficou muito grande, ou você correu atrás ou você vai ficar de fora também, né? Sim. Então, eu acho que esse também é um ponto bacana de você estar antenado ao teu tempo. Tá fazendo as escolhas e olhando o que está acontecendo nesse teu momento, o que é necessário nesse teu momento. Uma frase que eu sempre ouvia também, que é o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível, né? E essa questão do desapego, né? Então, você é psicóloga, a gente estudou muito, né? Muita, tipo assim,
tem mestrado, tem uma educação forte, ralei para passar numa federal, Sim. mas talvez o que eu aprendi lá não é o que vai me levar para o próximo Exato. nível. Então, muitas vezes eu tive que ir lá e aprender tudo de Coisas novo, novas, fazer curso, aprender com pessoas muito mais jovens do que eu, com menos experiência do que eu, vestir a chinelinha da humildade e falar, né? não, eu tô aqui de plateia e vou aprender com essa pessoa, né? E eu vejo que muitos profissionais não conseguem se desvencilhar. E desapegar. Não, eu tenho que fazer desse jeito, porque eu aprendi assim, porque eu paguei caro por isso, porque eu ralei, né? E às vezes você tem que deixar tudo isso para trás e recomeçar a sua história. Faz sentido? Faz super sentido. E acho que esse também que você trouxe é um ponto bem relevante nessa questão do crescimento dentro da organização. Porque essa virada de chave, né? Cada nova posição que você está pleiteando, você vai ter que mudar o teu comportamento, você vai ter que mudar a tua agenda, você vai ter que mudar a forma como você lida com as pessoas, você vai ter que mudar teu posicionamento, tua fala. Então, se você quer crescer dentro de uma organização, você vai ter que fazer ajustes na tua comunicação, ajustes na tua postura, ajustes na tua agenda, ajustes no teu comportamento, porque não tem como você continuar se desenvolvendo com as mesmas competências, muitas vezes, que você tinha antes. E isso sempre é um dilema, né? Porque como é que você vai dizer para um profissional de sucesso que ele chegou até aqui assim, que daqui para frente não é mais assim, até para nós, né, cerebralmente e mentalmente é difícil de você dizer assim, tá, mas como assim? Como não vai dar certo se deu certo até aqui? Só que o contexto é diferente, o cenário é diferente, o lugar é diferente, o momento da organização é diferente, então faz muito sentido esse lugar de desaprender, às vezes, de deixar, né, com que essas coisas, abrir mão mesmo de algumas coisas que já não estão mais funcionando. Sim. Né? E para isso tem que ter essa atenção, né, para você ver o que está dando certo, o que não está. Isso impacta bastante, assim, no crescimento das pessoas. Às vezes, a gente sabe que é um pouco, a gente fala bastante sobre isso, mas né, às vezes você tem uma pessoa que está performando muito bem dentro de um cargo e ela vai ser alçada a uma nova oportunidade, só que ela não consegue performar bem nessa outra posição. Por quê? Porque ela ainda não conseguiu entender que essa mudança, né, exige dela outras competências, outros comportamentos. Né? Perfeito. Tem uma coisa que eu lembrei agora também, Sim. que para crescimento, para você realmente fazer diferente de uma organização, eu sempre digo que você precisa ser antes de ter. Então, se você quer um novo cargo, você precisa ser já. Eu quero ser um diretor, então já seja. Já de acordo, já se posicione como se fosse, mesmo que você ainda não tenha esse cargo. Porque a gente só vai ter esse crescimento quando a gente for primeiro. Né? Eu digo, às vezes a gente fica esperando, mas quando eu for um gerente, daí eu vou me preocupar com estudar ou fazer tal coisa. Não, já seja a pessoa que você quer ser, porque daí você vai ter os resultados que você gostaria de ter. Então, a gente cuidar para não inverter, né? Sim. Senão a gente fica esperando Exatamente. E a atitude falar muito mais alto, né? Perfeito. Nossa, Ana, adorei ter você aqui, né? Muito conteúdo. Eu, inclusive, quero reassistir, né? Porque você trouxe em etapas muito simples, né? Acho que dá até para virar um artigo isso tudo aqui, né? Muito didática, o seu modo de explicar. Volte mais vezes. E eu queria que você finalizasse o podcast, se deixasse aí só a última mensagem. Bom, primeiro te agradecer pela oportunidade, sempre é muito bom conversar com você e estar aqui junto nesse bate-papo. Eu acho que a minha mensagem é que a gente precisa mudar o que a gente faz no dia a dia, é a forma mais prática que a gente tem de mudar quem a gente é. Então, assim, coloca uma atenção nas tuas atitudes, coloca uma atenção no teu comportamento, coloca uma atenção no teu pensamento. Porque, às vezes, a forma como a gente está pensando as coisas, as situações que a gente está enfrentando, gera na gente alguns sentimentos positivos ou negativos que vão nos levar a ações melhores ou piores. Então, cuida do teu pensamento, porque se você pensa sobre um olhar de oportunidades, um olhar apreciativo, você vai ter sentimentos melhores sobre aquelas situações e, por consequência, a tua ação vai ser uma ação melhor. Então, acho que essa é a minha dica. Cuida dos teus pensamentos, porque eles geram sentimentos na gente e os nossos sentimentos é que são responsáveis pelas nossas ações. Então, fazer uma auditoria, né? Sim. De como que eu tô olhando para minha carreira, para o meu posicionamento profissional e, a partir daí, me conectar com pensamentos melhores para ter sentimentos e ações melhores. É isso aí, arrasou. Tá bom? Obrigada pela sua participação. Obrigada a você que esteve com a gente até agora. Esse é um episódio de muito conhecimento e muita estratégia aí para você se colocar em movimento. Então, vale a pena assistir 2 vezes, encaminhar aí para as pessoas
que pode ser o que você ou outra pessoa está precisando para dar um passo além. Um beijo e até nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!